comigo agora a Bíblia Sagrada. Abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra: outra parábola. Ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Meu amado, minha amada, Jesus está aqui contando uma das parábolas mais curtas da Bíblia Sagrada, as menores, né? Das menores parábolas. Parábola é uma comparação, parábola é uma ilustração, e Jesus era um mestre em contar ilustrações, e ele se servia das ilustrações através de vivências e de coisas que as pessoas conheciam com facilidade, para explicar a elas coisas que não lhes era familiar, coisas que estavam além do alcance delas, e assim Jesus lhes revelava ao Pai. E aqui ele está falando do reino dos céus. Quando ele diz o reino dos céus, ele está comparando, é como um grão de mostarda. Eu quero refletir e meditar com você nessa manhã como mostarda. A palavra do Senhor, ela tudo na Bíblia tem um propósito, sabe? Na Bíblia nada é por acaso. Tudo na Bíblia está de acordo com a vontade do autor. Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo é o inspirador das Sagradas Escrituras. Paulo diz a Timóteo: toda Escritura é inspirada, é proveitosa para o ensino, é proveitosa para a instrução. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela tem vida e vida para você, e ela nos revela o coração de Deus, de modo que quando Jesus ele se serve do grão de mostarda, o pequeno grão de mostarda, para ilustrar o reino de Deus, isso me chama a atenção e me fez querer conhecer mais o grão de mostarda, e eu quero dividir com você o que eu tenho aprendido com o grão de mostarda, porque o grão de mostarda, ele tem uma rica mensagem para o meu coração e para o teu coração, nele contida pelo autor e criador do grão de mostarda, de quem o Senhor diz: o reino dos céus é como o grão de mostarda. A gente, para poder entender o grão de mostarda, a gente precisa recorrer um pouco da ciência, né? A ciência, segundo o Pasteur dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele. Olha, Copérnico, ele ao estudar o universo e mais tarde outros que foram estudando o universo chegaram à conclusão dizendo: Deus realmente ele fez o universo com a matemática perfeita. Albert Einstein, uma das maiores mentes do século passado, ele chegou a declarar que quanto mais ele estudava, quanto mais ele conhecia da ciência, mas ele via a glória do Deus Todo-Poderoso. Havia um cientista no passado chamado George Washington Carver. Esse homem nascido na escravidão, século XIX, um homem nascido na escravidão, mas depois da guerra civil ele chegou a conhecer a liberdade, foi liberto depois da guerra civil americana, e ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de adquirir formação, mesmo sendo um ex-escravo e mesmo sendo um homem de cor, que na América do Norte significava viver diante de uma sociedade racista. E aquele homem um dia se conta que na sua biografia, que estando no alpendre de casa,
comendo amendoim, ele começou a orar, porque ele já conhecia o Senhor e era cristão, e ele já havia entregado a sua vida ao Senhor, e ele disse naquela oração: Senhor, eu gostaria tanto de conhecer a tua mente. Ele, com aquela mente científica, aquela mente que prescrutava as coisas, ele disse: Senhor, como eu gostaria de conhecer a tua mente, toda a tua mente, e saber tudo sobre o Senhor. E uma voz bradou no seu coração dizendo: olha, George, não é possível você conhecer a minha mente, você não suportaria. E aí ele, aproveitando que ele sentiu uma presença, ele disse: então, Senhor, me faz conhecer a mente do homem, tudo sobre a mente do homem. E o Senhor disse: olha, George, também não é possível, sua mente não suportaria conhecer todos os mistérios que eu utilizei, que eu coloquei na mente mesmo do homem. Então ele, comendo amendoim, ele olhou para o amendoim que tinha nas mãos e disse: Senhor, então me faz uma coisa, me faz conhecer tudo sobre o amendoim. E o Senhor disse: isso eu posso permitir que você saiba, George. Eu vou te fazer conhecer tudo sobre o amendoim. Eu vou abrir tua mente e você vai entender como ninguém nunca entendeu sobre o amendoim. E de fato, aquele cientista que era pesquisador, ele desenvolveu muitos produtos ali no sul dos Estados Unidos, que alavancaram a economia do sul dos Estados Unidos, produtos que foram exportados para todo mundo. Aquilo levantou a economia do sul dos Estados Unidos da América. Uma coisa que ele inventou, eu sempre falo, eu gosto, que é a pasta de amendoim, invenção dele, e outros produtos que vieram da sua pesquisa. Aquele homem, sendo um homem de cor, um dia foi falar em um seminário, e alguém naquele seminário, por ele ser negro e numa nação racista, disseram: olha, deixa só 10 minutos para ele falar, a palestra dele limita a apenas 10 minutos, mas aquele ex-escravo, aquele negro, aquele cientista de cor em um país racista, falando para uma plateia de homens, na sua maioria de ciência, mas também racistas, ele, em 10 minutos, ele falou do amendoim de tal forma, de tal maneira, que aquele auditório ficou impactado por tanto quanto aquele homem conhecia, sabia e dominava o assunto. Um repórter, fazendo a entrevista com ele após a sua rápida palestra, lhe perguntou, ele disse: como o senhor, sendo cientista no meio de outros tantos cientistas, mas o senhor saber tanto, mas tanto sobre o amendoim? E o George disse: isso não veio de mim, isso veio de Deus, o Criador do amendoim. Ele abriu a minha mente, ele abriu o meu entendimento e ele me capacitou. Em oração eu pedi, ele me ouviu e ele me atendeu, e ele glorificou ao nome do Senhor. Jesus, ele se refere não ao amendoim, mas ele se refere aqui nessa parábola a algo menor que o amendoim, ao grão de mostarda. Um grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Olha, se você pudesse ver aqui, mas não dá 2 milímetros apenas, tem o grão de mostarda. É muito pequenininho realmente. Se você pegar um alfinete, você vai ver, é ali a dimensão, o diâmetro do grão de mostarda. E Jesus, ele diz que o reino dos céus é exatamente como o grão de mostarda. Eu fui pesquisar e eu descobri algumas coisas, eu quero dividir com vocês nessa manhã. O grão de mostarda aparece na história 600 anos antes de Cristo, com o Pitágoras, um matemático. Quem não conhece o teorema de Pitágoras, né? Quem estudou aí, quem estudou um pouquinho sabe que ele disse que o quadrado da hipotenusa, lembrando agora do meu tempo de professor, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos de um triângulo retângulo. Oh, coisa boa, que saudade! Mas Pitágoras, ele é encontrado 600 anos antes de Cristo fazendo algo inusitado. Ele pegou o grão de mostarda, ralou, fez uma pasta, e ele teve a ideia de colocar aquilo na picada do escorpião. E, para sua surpresa, aquilo, a pasta, o emplastro de mostarda aplicado sobre a picada do escorpião,
as pessoas eram curadas, as pessoas eram aliviadas do problema. Depois passaram-se ali 100 anos e vamos encontrar Hipócrates. Você deve conhecer o Hipócrates, né? Todo mundo que faz medicina faz um juramento chamado juramento de Hipócrates, que foi um precursor da medicina. Em 500 a.C. se encontra Hipócrates, esse médico lá do princípio, tratando dor de dente, inflamação de dente com a pasta feita a partir do grão de mostarda. Ele percebeu que conseguia tratar a inflamação do dente utilizando esta pasta. A medicina popular utiliza o grão de mostarda para tratar dores reumáticas, né? Colocando na água morna. Artrite é tratada com o uso do grão de mostarda. E alguns cirurgiões, eu descobri que eles usam a farinha feita com grão de mostarda nas suas mãos. Eles passam nas mãos para desinfetar as mãos, para limpar as mãos de toda e qualquer bactéria. Então você vai vendo que o grão de mostarda, ele tem propriedades medicinais. O óleo de mostarda, ele não fica rançoso e é muito útil para fazer remédios. E aí, como Jesus disse que o grão de mostarda, ele é um exemplo do reino de Deus, e o grão de mostarda é utilizado para dar saúde, para curar inflamações, para tratar enfermidades. O Salmo 103, versículo 3 declara: é Ele, falando dele, oh glória, o Criador do grão de mostarda, é Ele, oh Jesus Cristo, quem perdoa todos os teus pecados, a maior enfermidade, e que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que trata da maior enfermidade da humanidade, que leva à morte eterna, saber pecado. E é Ele que trata também da causa das enfermidades do corpo, porque o homem não era para adoecer, mas na queda ele passou a ter um corpo que pode adoecer. Mas Jesus Cristo, aquele que cuida do pecado, aquele que cura do pecado, ele também cura de toda e qualquer enfermidade. E eu fui vendo que de fato o grão de mostarda é realmente similar. Tem coisas que apontam verdadeiramente para o reino de Deus. Outra coisa que eu descobri no grão de mostarda é que ele tem uma propriedade, ele é revulsivo, ele é um remédio revulsivo. Uma palavra diferente, né? Mas o que é um remédio revulsivo? É a capacidade que o grão de mostarda tem de tirar a pasta feita com grão de mostarda ralado. Produz-se uma pasta em plastro e que os médicos utilizam para colocar em um lugar que está muito infeccionado, mas que é difícil para ser tratado, difícil acesso para tratamento. Eles colocam o remédio revulsivo da mostarda ali naquela área e o remédio vai transportar exatamente isso, vai transportar a enfermidade daquele lugar, a inflamação daquele lugar de difícil acesso, para um lugar aonde o médico vai ter acesso e vai poder tratar. Portanto, o grão de mostarda, ele tem o poder de transportar de um lugar para outro a enfermidade. E eu digo, olha como se parece com o reino dos céus, porque o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz: e no entanto, falando de Jesus, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Que coisa gloriosa! A doença que estava em mim foi transportada por ele, para ele. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Aí o versículo 5 diz: mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, os nossos pecados, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O grão de mostarda, ele é esmagado para fazer o emplastro. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E olha o que o profeta diz: e mediante as suas feridas
nós fomos curados. Jesus é o médico dos médicos, oh aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 28, vai revelar que Jesus também é revulsivo, assim como o grão de mostarda, porque ele convida dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que a pasta, o emplastro do grão de mostarda faz, traz alívio para a inflamação. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. É quando você coloca a pasta ali no lugar da ferida, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele diz: e encontrareis descanso, porque quem vive na enfermidade não tem descanso, seja física, seja do pecado. Ele diz: encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é revulsivo, ele tira o peso do pecado de sobre o pecador que está sobrecarregado. Ele diz: dá para mim esse peso que você não consegue carregar. Ele tira a enfermidade incurável e ele diz: as minhas pisaduras vão curar, eu fui esmagado, ele foi moído como o grão de mostarda é moído. Ele foi moído para te dar salvação, para te dar saúde. Não há ninguém como Jesus Cristo. Mas ainda aprendendo sobre o grão de mostarda, porque ele diz que o reino dos céus é como o grão de mostarda. Eu fui aprender outras coisas que estão no grão de mostarda. É que o grão de mostarda também serve como alimento. Que coisa tremenda! O grão de mostarda também alimenta. 2 milímetros só, tão pequenininho, mas eu descobri que tem muita nutrição, um poder incrível para nutrir naqueles 2 milímetros apenas. Ele tem energia, muitos carboidratos, foi encontrado açúcares, fibra dietética, gordura saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, foi encontrado proteína na sementinha da mostarda, tem água lá também. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aleluia, tem água e tem vitamina, oh glória. E não é uma vitamina só não, Kennedy, tem vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, C3, E2 e vitamina K. Oh glória, esse alimento levanta. Você pode estar caído, mas se comer desse alimento, você vai levantar. Se alimente do grão de mostarda chamado Jesus Cristo. Olha, ele tem minerais também, que coisa gloriosa. Tem cálcio. Cálcio é importante para os ossos, para construir os ossos, principalmente as mulheres, né? Quando atinge o climatério, começa a perder massa óssea. É preciso ter provisão de cálcio a mulher, de preferência a vida inteira, para enfrentar a fase do climatério, né? Quando chamado também de menopausa. Tem cálcio, tem ferro para o sangue, tem magnésio, tem fósforo, tem potássio, tem sódio, tem zinco. Oh glória! 2 milímetros apenas. E depois eu descobri que o grão de mostarda também serve para fazer alimento. Você pode se alimentar do grão de mostarda. E aí a gente não tem como, serve para temperar alimento também. Você faz, quem não conhece a mostarda, né? Que vai comer sanduíche, tá lá aquela mostardazinha, né? E coloca no sanduíche, porque ela serve como alimento, mas também dá sabor ao alimento, porque a vida do homem sem Jesus Cristo, de fato, ela não tem sabor, tem um vazio lá dentro. A depressão toma conta, o desespero toma conta, sabe? Na rua tem que usar uma máscara. Quantas pessoas que só saem de casa depois que faz uma maquiagem, né? Uma máscara. Porque alguém um dia disse para mim, eu perguntei: por que você se pinta tanto assim, coloca esses brincos enormes e tal? Você não é uma pessoa feia? E aquela pessoa disse: eu não consigo sair de casa se eu não colocar essas coisas no meu rosto. Ou que insegurança, ou que vida sem sabor. Aleluia. Oh, mas quem se alimenta do pão da vida, tem sabor. A vida tem sabor, tem alegria, tem gozo, tem vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos diz em João 6, falando do alimento, 6,33, diz assim: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor,
dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Esse pão alimenta, e esse pão também descedenta a sede. Tem água lá no reino de Deus, água que vai matar a tua sede. O salmista diz no Salmo 42: a minha alma tem sede. Sede de Deus, mas essa sede, somente a fonte da água da vida pode prover água para matar a sede da alma do homem. Você pode colocar cachaça, não vai matar a sede. Pode colocar heroína, cocaína, você pode colocar maconha, você pode colocar remédios pesados de tarja preta, nada vai resolver, nada vai solucionar. Agora coloca Jesus Cristo, Ele resolve, Ele alimenta, Ele preenche. Você vai levantar, oh aleluia, e você vai viver, vai ter sabor na tua vida, na tua alma. A palavra de Deus nos diz em Mateus 26, Jesus ali celebrando a primeira Santa Ceia, diz o texto: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos discípulos, é alimento, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Ele vai dizer lá em João: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E declara ainda: quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Receba a vida, oh aleluia, tem vida eterna. Coma deste alimento, beba desta água e vai ter vida e vida eterna para você. Não só vida aqui, mas a vida eterna que começa aqui e continua para sempre com Ele. Esse grão de mostarda que é comparado ao reino dos céus, ele tempera. E eu fui em Mateus 5,13, que diz o paralelo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se a luz perder a propriedade, serve de que uma lâmpada apagada? Você faz o que com a lâmpada que se apagou? Perdeu a utilidade. Você faz o que com o sal se ele perder o sabor? Perdeu a utilidade. Mas aquele que vem a Jesus, aquele que prova de Jesus, ele recebe sabor, ele recebe luz, não andará mais em trevas, mas ele tem a luz da vida, porque ele conheceu a luz do mundo. Oh, tempero para a tua vida tem Jesus. Mas ainda falando do grão de mostarda, eu descobri que ele tem 3 tipos. O grão de mostarda é de 3 tipos. Que curioso, né? 3. Eu gosto desse número, porque fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas diz que o grão de mostarda varia de 3 tipos. Ele vai do preto ao castanho, o marrom acastanhado, ao branco amarelado. São 3 tipos de grão de mostarda. E isso é importante para a gente analisar e entender o que Jesus está falando. Por quê? Porque a mostarda preta, ela é arbustiva. E tem texto na Bíblia em que o Senhor diz que o grão de mostarda, sendo a menor das plantas, se transforma em árvore. E há outro texto que diz que o grão de mostarda é uma hortaliça. Aí fica uma confusão, porque diz: já viu hortaliça vira árvore, Sueli? Hortaliça é hortaliça e árvore é árvore. Mas tem mais de um tipo de grão de mostarda. A preta, que é o tipo arbustivo, atinge 1 metro, atinge 2, atinge 3, atinge 4, atinge 5, é uma árvore. Oh glória, aleluia, a Bíblia não está errada, a Bíblia está certa. E a branca, ela se parece mesmo com a hortaliça. É por isso que a Bíblia tanto se refere à mostarda como árvore que cresce, vira árvore, como a hortaliça, que também tem essa propriedade, depende do tipo da mostarda. Mas o que me chama a atenção é que a mostarda branca, amarelada, ela tem um nome que é interessante. O nome é muito curioso. Porque, olha irmãos, Deus ele se revela de multiformas. E ele é soberano, ele usa a mente do cientista para a glória dele.
Porque o botânico pegou a mostarda branca amarelada e foi dar nome a ela. E quando deu o nome, chamou de Sinapis alba. Sinapis. Lembra do seu cérebro? Tem sinapses. Os neurônios se comunicam, trocam informação. Sinapismo é transferência de alguma coisa. Isso é sinapismo. É transferir algo daqui para lá e de lá para cá. Oh, aleluia. Está tendo sinapismo aqui, ó. Eu estou falando, você está recebendo. Está vindo do céu, eu estou recebendo. Está chegando em você. Receba a palavra do Senhor. Tem uma transferência. Ele chama de sinapis alba. E o que é alba? Alba fala de brancura. Está dizendo assim, é algo que transfere brancura, é algo que transfere alvura. Aleluia. Você vai entender o mistério. Você vai entender que o grão de mostarda é como o reino de Deus. O reino de Deus transmite alvura, transmite brancura. Se você olhasse as vestes espirituais de um crente salvo em Jesus Cristo, sabe o que é que você ia ver? Você não ia ver terno, nem paletó, nem vestido. Você ia ver uma veste talar, aleluia, branca, aleluia. Ainda que o pecado seja vermelho como a escarlata, mas quando o pecador chega até Jesus, quando o pecador entrega a vida para Jesus, o pecado está sobre ele, está cheio de mancha, mas ele vai ser lavado, vai ser purificado. No sangue vertido da cruz, a mancha sai, o pecado sai, a veste indigna sai, chega aquela veste talar, aquela veste de crente salvo. Oh, aleluia, vai se vestir. A noiva, ela recebe uma vestimenta de linho puro, linho fino, linho branco. É a veste do salvo, é ele transferindo brancura, é ele transferindo alvura, é ele purificando de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso tem sentido, porque o céu é lugar de santidade. Lá não entra pecado, lá só entra lavado no sangue de Jesus. Olha, pode ser até que alguma igreja por aí tenha mudado, tenha resolvido ser amiguinha do mundo, tenha resolvido tolerar o pecado, mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O Deus, ele é santo, e o céu é lugar de santidade, e só sobe lavado, só sobe purificado, só sobe, oh glória, com veste talar, para viver lá no céu de glória. Bendito é o nome do Senhor. Sinapis alba. Deus é tremendo. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26, diz assim: eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã, a estrela alva, é a primeira luz do dia, é a estrela da manhã, estrela alva, fala de Jesus Cristo. A sinapis alba, o grão de mostarda, está falando do reino dos céus para você, está falando de Jesus Cristo para você nessa manhã. Até a ciência está falando da glória do Criador para você nesta manhã gloriosa. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: então sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, que é vermelho, aquele vermelho tinto, né? Ainda que seja como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, a saber, querido, o pão da vida. Oh glória. Versículo 3 e 5, o Senhor diz assim, ó: assim o vencedor andará trajado. Olha como é que o vencedor vai andar lá no céu. Vai andar trajado de vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Oh, veste talar. Apocalipse 19:7 diz: alegremos-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado, foi transferido para ela pela sinapis alba, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. É a sinapis alba, é aquele que purifica de todo o pecado. O nome dele é Jesus Cristo. 1 João 1:8 diz: se declararmos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Diz Salomão que não há homem que não peque. Mas diz o texto no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele vai purificar, assim como o grão de mostarda produz a farinha que purifica o sangue de Jesus, da mesma forma purifica de todo o pecado. A sinapse alba produz a farinha que aqui na terra vai purificar de toda bactéria, e Jesus purifica de todo o pecado. Ele mais salvo que a neve, diz o hino, eu serei. Mas ainda falando do grão de mostarda, porque ele disse que o grão é como o reino dos céus, eu aprendi que o grão de mostarda, a mostarda é da família das plantas superiores. Isso chama a atenção. Planta superior, então tem a superior e tem a inferior. Aleluia. Aí eu fui para a Bíblia, porque se ele é como o reino dos céus, a Bíblia tem alguma coisa para dizer, e tem mesmo. Mateus 26, 28 está escrito: pois este é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos. Ele é para remissão, para purificar de pecado. Jesus fez uma aliança. Aí Hebreus 8 e 6 diz desta aliança: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança, da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundada em promessas excelsas. Ele estabeleceu uma aliança eterna, uma aliança que não pode ser quebrada, aliança que não pode ser invalidada, aliança que não perde o valor, aliança que é permanente. Ele diz: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. A aliança que ele firmou com você é para toda a eternidade. Aquele que entrega a vida para ele é salvo por ele. Oh glória! Tem esta certeza da tua salvação nesta manhã. Tem gente que não tem certeza e diz: não, ninguém pode ter certeza. Você está enganado. O salmista, quando pecou, Davi, Salmo 51, ele diz: volta a dar-me, porque ele tinha e perdeu. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. É impossível. O Espírito Santo, como ele disse: aquele que vem a mim eu não lanço fora, aquele que me ama faz a minha vontade. Eu e o Pai vamos a ele e nele faremos morada. Eu duvido alguém receber Deus no coração, o Espírito de Deus entrar, o Pai entrar, o Filho entrar, a glória de Deus entrar, oh glória, e você não sentir a glória e a alegria da tua salvação. Agora a religião não vai te dar isso não, somente a sinapse alba vai te dar isso. Jesus Cristo, Ele é a sinapse alba. Mas eu fui aprender mais aí com a botânica, com a ciência, acerca desse grão de mostarda, porque ele disse que o grão é como o reino dos céus. Então diz aqui a ciência que a flor da mostarda, Sueli, a mostarda branca amarelada, ela é chamada de crucífera. Oh glória, dá para dar um glória aí, irmão? Crucífera, tanto nome para colocar. Aí botaram logo esse nome, Kennedy, os cientistas, crucífera. E por que crucífera? É porque são 4 pétalas perpendiculares. Fica assim, ó. Fica assim, ó. Forma uma cruz assim, ó. Dá um glória aí, Brasil. Aponta para a cruz do Calvário. O Evangelho é isso, é poder de Deus. Sem cruz não tem salvação. Se ele não desse a vida eu estaria perdido, mas ele foi à cruz. Ele aponta, o reino dos céus aponta para a cruz de Cristo. Oh glória, ela é crucífera. E outra coisa, a flor forma um cacho. Uma flor, Sueli, que forma um cacho. Aí você lembra logo do que? De uva, né? E eu lembro logo de ontem, Santa Ceia do Senhor, o fruto da vide, aquele cálice com o fruto da vide. Que ele disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para remir de todo pecado. Oh, glória, a conta foi paga lá na cruz.
telestai. E mais outra coisa, embaixo da flor existe um cálice com 4 sépalas que formam um cálice na base da flor. A flor tem forma de cacho e embaixo do cacho tem um cálice. Você lembra logo que o cacho é espremido e o suco da uva, que representa o sangue, cai no cálice. E ele disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Aleluia. O grão de mostarda, a flor de mostarda, realmente é como o reino dos céus. Oh glória, aleluia. E olha, quando você abre a flor, tem 4 estames. Vocês estão aprendendo coisa difícil hoje aqui, né? Oh glória. 4 estames. O que é estames? A palavra estames é fio da vida. E é o órgão reprodutor da flor. Essa flor é macho. Oh glória. Jesus, ele é a semente da mulher, mas ele não é o filho da mulher. O evangelho diz, os 4 evangelhos, os 4 fios da vida que comunicam a vida através da palavra, dizem: Jesus Cristo é o filho do homem, Jesus Cristo é o filho de Deus. Aleluia. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é aquele que cavalga para vencer. Oh glória, adora Brasil, dá glória a Brasil, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas o texto vai dizendo ainda que ele é como um grão de mostarda que um homem tomou. O homem tomou o grão. Você vai aprender quem é esse homem agora. O homem tomou o grão e o plantou em seu campo. Ele plantou no campo. E quem é esse que planta? Está lá, a palavra diz isso lá em João 15:1. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. É o Pai que plantou, foi o Pai que plantou, aleluia. O dono do campo é o Pai. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, diz Romanos 12:2. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Ele é o dono do campo, ele é o que planta, ele é o que cuida, ele é o dono da terra. A terra pertence a ele. Tudo quanto existe foi feito por ele. Em Gênesis 1:11 ele diz que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. É um resuminho do que ele fez. Quando ele tratou de cada planta, ele disse assim: olha, eu vou fazer a mostarda e essa vai ser diferente. A mostarda vai ser especial, porque a mostarda vai ter uma mensagem para o mundo. A mensagem vai pregar o evangelho para o mundo. Ela vai declarar o meu reino para o mundo e para o pecador. Querido, o texto continua dizendo, eu vou correr um pouquinho mais agora por causa da hora, mas o texto diz assim, que ele plantou, esse homem é Deus, o agricultor supremo. E diz o texto: embora seja a menor dentre todas as sementes, ela é bem pequena, 2 milímetros, cabeça de um alfinete. Embora seja menor, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore. Oh glória! E a gente vai ver o que diz um pouco a ciência sobre isso. E essa confusão: é árvore ou não é árvore? É árvore ou é hortaliça? O que é isso? Olha o que a palavra de Deus diz. Marcos 4:30 diz: e contou-lhes mais: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? Aqui diz: é como o grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra, porém uma vez semeada cresce e se transforma na maior das hortaliças. Para Marcos, ele está falando dela como uma hortaliça, porque existe a sinapse alba, está se referindo a ela. Agora Lucas 13:18 diz: então Jesus questionou: com o que se assemelha o reino de Deus? Com que eu compararei? É parecido com o germinado grão de mostarda, que uma pessoa semeou em sua horta. Um negócio bem pequenininho, a horta, né? O grão cresceu e se tornou uma
árvore. Sabe o evangelho, o grão de mostarda, foi plantado lá em Nazaré da Galileia. Alguém disse, nós encontramos em Nazaré Jesus o Nazareno. E alguém disse, sai alguma coisa boa de lá. E a palavra Nazareno quer dizer broto. Brotou lá, começou em Nazaré. Alguém disse, sai alguma coisa boa de Nazaré, lá sai. Porque João olhou lá em Cafarnaum quando ele passava e disse, não é o Nazareno não é o carpinteiro, não é o filho de Maria. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas depois de mim está no meio de vocês quem vocês não conhecem. É aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu, e eu não sou digno de carregar o sapatinho dele, porque ele é Senhor, ele é Senhor. Ele é essa árvore que cresceu. Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura, né? Raiz de terra seca, nenhuma beleza tinha para que o desejássemos, mas ele cresceu. Ele disse que se a semente não for semeada para justificar a sua morte, ela não cresce. Por isso ele deu a vida. Por isso sábado ele estava debaixo da terra. Foi a semente que foi plantada, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e eis que ele vive. E ele disse, ide por todo mundo. E é por isso que estamos aqui pregando para todo mundo. Ide, essa árvore cresceu. Essa é o projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus. A começar de Rio Largo, o mundo sendo alcançado para o Senhor Jesus. A árvore cresceu. Mateus 13 diz que o reino dos céus é como o grão de mostarda que o homem tomou e plantou em seu campo. Embora menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore. Planta que vira árvore. Querido, e aí você vai entender, e eu abro aqui um parêntese e vou fechar o tempo. Mas Jesus, ele diz uma coisa que você precisa entender. Lucas 17:5. Eu quero que você pare agora e preste bem atenção na palavra. Diz assim: diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Qual era o problema deles? A fé era pequena. Qual o tamanho da tua fé? Hein? Eles disseram, aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes fé, a minha versão diz, do tamanho de uma semente, 2 milímetros, cabeça de um alfinete. É uma fé muito pequenininha, né? Podereis dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mas, amados, quando você vai para os originais, você descobre que ele não está se referindo à quantidade de fé. Ele não está dizendo fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que Jesus está falando. Ele não fala da quantidade de fé, ele fala da qualidade da fé. O texto que eu li aqui diz: o reino dos céus, não diz é do tamanho de um grão de mostarda, diz é como um grão. 31, Mateus 13, é como um grão. E o sentido de Lucas é o mesmo. A fé como o grão de mostarda. E foi preciso a ciência se desenvolver, a tecnologia crescer, a genética começar a trabalhar com planta. Eles conseguem mudar o tomate, eles conseguem melhorar o quiabo, eles conseguem melhorar o milho, eles conseguem fazer mais forte para suportar praga, seca. A ciência tem feito isso. Mas tem uma coisa: foram tentar fazer hibridação, sabe com quem? Com o pequenininho do grão de mostarda. E sabe o que ele disse? Você vai conseguir com tomate, você vai conseguir com pepino. Agora comigo não, eu sou genuíno. Eu sou genuíno, comigo não tem mudança. Eu represento o reino dos céus. Comigo não tem mudança, nem sombra de variação. A fé, ela tem que ser genuína. A fé, ela tem que ser verdadeira. Quando Israel estava com a fé dividida, adorando a Baal e adorando o Senhor, adorando os ídolos e adorando ao Senhor, aí o profeta chegou e disse: olha, se o padroeiro é Deus, adore ao padroeiro. Agora, se o Senhor é Deus, adore somente ao Senhor, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. João foi adorar um anjo lá, Apocalipse 19, ele fica tão embevecido que ele se prostra para adorar um anjo. O anjo diz: epa,
para aí, eu sou teu conservo. Adore somente a Deus. A fé viva, a fé genuína é como grão de mostarda. Ela não tem mistura, como diz o pastor Arnóbio, não tem fermento, ela não perde a qualidade. O negócio é ser santo, e o santo não tem mistura. A santidade não aceita contaminação. O grão de mostarda não aceita contaminação. A fé nele, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Venha para Jesus. Eu te convido nessa manhã, só tem 1 minuto ali para terminar o tempo, mas eu te convido a fazer uma coisa. O que? Vem te alimentar dele, porque o texto diz o seguinte: embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu veraneassem seus ramos. Eu quero te convidar a fazer como as aves do céu, vem se aninhar nos seus ramos. Salmo 84 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Vem encontrar os altares do Senhor. Jesus é a semente da mostarda que foi plantada, genuína. Eu não te apresento Jesus dos navegantes, eu te apresento Jesus, o Filho do homem, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus genuíno, sem mudança, sem alteração, Jesus do Evangelho, Jesus dos 4 estames, Jesus crucífero, aquele que foi para a cruz, aquele que pega os teus pecados, as tuas enfermidades e coloca sobre ele, aquele que convida: vinde a mim. Tem salvação para você em Jesus. Venha a Jesus, confesse a Jesus, vem te alimentar do pão da vida, vem beber da água da vida, porque ele vai mudar a tua história hoje.